Sabe, a pele humana, ela pode contar uma história. E às vezes, essa história é a de um crime. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos aprender a decifrar as mensagens deixadas por uma das armas mais terríveis que existem, os agentes químicos. A gente vai mergulhar fundo no universo dos ácidos e dos cáusticos para entender como eles se transformam em pistas cruciais para a ciência forense. Para a gente começar, vamos com um termo que já tem uma origem bem dramática: vitriolagem. O nome vem lá do antigo óleo de vitríolo, que era como o pessoal chamava o ácido sulfúrico. E, historicamente, essa era a arma escolhida para ataques de vingança, sabe? A intenção muitas vezes não era nem matar, mas sim desfigurar, deixar uma marca para sempre. Isso já coloca esses produtos numa outra categoria. Não são só substâncias, são armas com uma intenção muito, mas muito clara. Ok, mas como é que esses produtos químicos agem exatamente? Bom, na ciência forense, a gente costuma dividir eles em dois grandes times, quase como adversários. De um lado, os ácidos. Do outro, os álcalis, que também são conhecidos como bases. E olha, cada um trava uma batalha bem diferente contra o tecido humano. Entender essa diferença é o primeiro passo para conseguir decifrar a cena de um crime. E é aqui que a gente vê a diferença e ela é brutal. De um lado temos os ácidos. Para simplificar, dá para pensar neles como algo que cozinha o tecido. É isso mesmo. Eles desidratam, endurecem e criam uma espécie de barreira seca, uma crosta, que tecnicamente a gente chama de escara. Agora, do outro lado, os álcalis, eles são o completo oposto. Eles não cozinham, eles liquefazem. Eles dissolvem gorduras, proteínas, vão transformando o tecido numa massa mole e úmida. A destruição que eles causam vai muito mais fundo, é bem mais insidiosa. E claro, a coisa fica mais complexa. Não é só uma briga de ácidos contra álcalis. Na verdade, a gente classifica os cáusticos pela maneira específica como eles atacam. Por exemplo, alguns são basicamente desidratantes, como o ácido sulfúrico, que literalmente puxa a água para fora dos tecidos. Outros já são oxidantes, como o ácido nítrico. É como se eles causassem uma ferrugem nas células. E ainda tem os fluidificantes, como a famosa soda cáustica, que vão dissolvendo tudo que encontram pela frente. Cada um deles, como dá para imaginar, deixa uma pista diferente. Certo, a gente já viu a teoria, mas e na prática? Como é que tudo isso se traduz na hora da investigação? O ponto-chave, o mais importante de tudo, é que cada produto químico deixa uma espécie de assinatura única no corpo. A ferida, então, deixa de ser só uma ferida, ela vira uma mensagem. E o trabalho do perito forense é justamente aprender a ler essa mensagem. E uma das pistas mais óbvias, mais visuais, é a cor. Parece simples, né? Mas a cor e a textura daquela crosta, da escara, podem indicar exatamente qual foi o ácido usado. Se a lesão é mais esbranquiçada, seca, a suspeita logo recai sobre o ácido sulfúrico. Apareceu uma mancha amarelada, o perito já pensa na hora em ácido nítrico. Se for cinza escura, provavelmente foi ácido clorídrico. Essa paleta de cores, no fim das contas, funciona como um guia fundamental na investigação. Tá, e os álcalis? Bom, como a gente já viu, o método deles é outro, é a liquefação. Então é lógico que a assinatura deles vai ser completamente diferente. Em vez daquela crosta seca e colorida dos ácidos, eles deixam para trás uma lesão mais úmida, mole, quase com um aspecto gorduroso ao toque, e translúcida. Para um olho treinado, a diferença visual entre uma queimadura de ácido e uma de álcali é gritante, não tem como confundir. Muito bem, já entendemos as armas e as assinaturas que elas deixam. Agora, o que a gente vai fazer é entrar um pouco na mente do perito. Como é que essas peças todas são juntadas para, finalmente, resolver o quebra-cabeça? É exatamente aqui que a ciência de laboratório se torna peça-chave para solucionar um crime. E no meio de toda essa análise, existe uma pergunta que é talvez a mais crítica de todas, uma pergunta fundamental. A pessoa estava viva quando a lesão química aconteceu? A resposta para isso pode mudar completamente o rumo de uma investigação. Pode ser a diferença entre um ato de tortura e uma tentativa de esconder um cadáver, por exemplo. A resposta para essa pergunta está literalmente na própria vida. Pensa bem, um corpo vivo, ele luta. Quando ele é ferido, ele imediatamente envia um exército de células de defesa para o local. E isso causa o quê? Vermelhidão, inchaço, às vezes até bolhas. É o que a gente chama de reação vital. Agora, num corpo que já não tem vida, bom, aí não tem luta. O produto químico simplesmente age sobre o tecido, que está inerte, deixando uma mancha escura. É um registro silencioso do que aconteceu, sem nenhuma resposta biológica. Então, no final das contas, é isso. Interpretando com muito cuidado todas essas assinaturas químicas, a cor, a textura, os sinais de uma reação vital, a análise forense consegue responder aquelas perguntas fundamentais.
Foi um acidente de trabalho? Um suicídio, infelizmente? Ou foi um homicídio? E talvez o mais importante, o uso do químico foi o crime principal ou foi uma tentativa desesperada de apagar as pistas de outro crime? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A pele humana, no fim, pode se tornar uma tela que registra os últimos momentos de uma vida. É uma linguagem silenciosa que fala de dor e de violência, mas é justamente através da aplicação cuidadosa, meticulosa da ciência que a gente consegue dar voz a essa tela. É como se a gente traduzisse essas marcas terríveis para revelar a verdade que foi escrita no próprio corpo.